Muito bem. É, Nessa videoaula eu vou mostrar como fazer uma conexão de um aplicativo criado no App Inventor com um banco de dados online, no caso. Vamos supor que tu quer fazer uma, uma interface assim de login para o usuário, entendeu? Aí tu pode usar esse banco de dados online para poder verificar os dados se estão corretos, coisa e tal, né? O que a gente vai usar é o Fusion Tables, que é o serviço lá de para armazenar dados. No Primeiro a gente vai acessar aqui o AI2, que eu vou dar uma mostrada aqui. Como é que é? Pera aí. Internet ruim, meu Deus. Very ruim. É, Aqui. É sempre bom ter uma conta assim. Tu cria uma conta do Google, no Gmail no caso, né? Gmail. Que a gente vai usar para poder criar o aplicativo, no caso, e também fazer um negócio lá de. Depois vocês vão ver mais pra frente. Só vou dar uma mostrada aqui como é que mais ou menos vai ficar o nosso aplicativo, como é que a gente vai querer criar ele, no caso. Primeira vez que eu estou acessando por essa conta aqui. Aí ele vai perguntar esse negócio aqui. A gente aceita os termos. Depois. Continue. Tá, aqui é a tela inicial do App Inventor, no caso, quando tu não tem nenhum projeto. Ele fala para eu criar aqui um projeto. No caso, vamos iniciar um novo projeto aqui em Start New Project. E a gente vai dar um nome do projeto. Vamos supor Login. Login. Aí ele vai abrir para nós. Aqui é a tela inicial a tela de criação do projeto, no caso, né? Aqui nessa. Aqui. Peraí, que tal? Meio grande o negócio aqui. Tá. Aqui a gente está em designer. Nesse botãozinho aqui que já está clicado, no caso é o designer, onde a gente vai fazer a parte visual pro usuário, no caso, né? Onde a gente vai colocar os componentes e coisa e tal. E aqui, blocos, é onde a gente vai fazer a programação dos blocos. O App Inventor é legal, a programação no App Inventor, que é tudo por blocos, entendeu? Você não precisa escrever quase nada. Mas vamos lá, vamos criar uma interface aqui simples aqui para esse negócio aqui. Vamos colocar não, vamos colocar uma caixa de texto, duas no caso. Vamos pegar layout aqui e fazer o seguinte. Colocar esse aqui, Horizontal Arrangement, pra gente colocar duas coisas um do lado da outra assim, né? Dois componentes. Vou colocar dois, esse aqui, assim. Que daí a gente pode colocar uma label. Cadê? Label aqui. Aí. E aqui também. Aqui no primeiro vai ser. A gente pode colocar o nome de. É, o usuário. Usuário. Aqui a gente colocou o usuário. Tá. E aqui a gente coloca senha. Tá bem. Aqui a gente coloca um botão para fazer login. Logar. Tá bem simplesinho o negócio aqui, né? E aqui em Connective, Storage, aqui, Storage. Aqui tem uns negócios para fazer armazenamento de dados, no caso. Tem o TinyWebDB, que é como se fosse um banco de dados online, só que do próprio App Inventor, mas é só para teste, porque não dá nenhum dia eles já apagam os dados que tem lá, entendeu? É só mais para tu testar. O TinyDB é um banco de dados local, no caso tu vai armazenar dados no próprio celular. É bom porque daí quando tu fecha o teu aplicativo tu pode recuperar esses dados depois. File é para criar arquivos, tipo, tu pode criar um arquivo de texto, de foto e adicionar coisas nele, é um pouco mais avançadinho. E Fusion Tables Control, que é uma API da Google. Aqui tem uma explicação, quando a gente clica nesse balão aqui de interrogação aqui, ele dá uma explicação mais ou menos e aqui tem as referências dele,
como que é o nome? A documentação dele. É sempre bom dar uma lida nessa documentação, que lá eles explicam umas coisas interessantes. Então a gente vai pegar ele e nós vamos arrastar pra cá. Isso. Vou colocar um nome aqui bonitinho pra ele. Fusion. Mais curtinho pra gente dar uma olhada lá depois. E aqui, esse aqui é o nome dos componentes só. Esse aqui vai afetar lá nos blocos, no caso, pra gente se localizar melhor. Logar. Aqui vai ser a senha. E aqui vai ser o nome. Muito bem. Tá. Aqui nas propriedades do componente Fusion Tables, a gente pode perceber que tem API Key, Keyfile e Query. E Service Account Mail. Meu Deus, esse inglês aí, né? Como é que eu posso dizer? Esse API Key esse Fusion Tables, ele precisa de uma permissão, como é que eu posso dizer? Uma credencial, assim, uma permissão para tu poder acessar os dados que tem lá, né? Porque senão qualquer um poderia só digitar lá o login, digitar o link da tabela lá e achar, né, o negócio. Aqui é onde tu vai colocar a API, a chave da API, no caso. E aqui é uma chave mais avançada, Keyfile. E carry é tipo o comando que a gente vai dar. Por exemplo, show tables vai mostrar as tabelas que tem na como que eu posso dizer? Bom, na verdade não vai mostrar nada aqui, né? Vocês precisam ter um pouco de noção de como que é? SQL, no caso. Consultas SQL. Por exemplo, esse aqui, ó, por exemplo. Insert para inserir um dado numa tabela, por exemplo. A gente coloca insert into, aí aqui vai o nome da tabela, né, o table ID, depois eu mostro lá como é que vai ficar. E o que tu vai querer, quais colunas que você vai inserir os dados, né? Values e os dados aqui, separados por vírgula, quando tem mais no caso, né? E quando é uma string, no caso, que é uma palavra, alguma coisa assim, a gente coloca aspas simples, apóstrofo. Tá, o resto eu explico depois. Muito bem. Aí agora a gente vai... Tá, a gente deixa isso aqui parado aqui. E vamos criar uma credencial para mexer naquela API ali. Vamos lá. Console. A gente vai digitar console.developers.google.com. Desse jeito que tá aí. Muito bem. Agora vai carregar. Tem um método, no caso eu vou explicar o método que a gente faz consulta por SQL, né? Esse insert, int e coisa e tal, né? Porque tem... Só que daí tu precisa de uma... Como é que é o nome? É uma API Key, no caso. Dá pra ter um método mais fácil, só que não dá pra tu inserir dados, só dá pra tu fazer leitura de dados, não dá pra modificar nada. Que é usando um arquivo do Fusion Tables no Google Drive. É bem mais simples, é como se tu criasse um arquivo no Excel. Depois deixa eu digitar aqui já pra deixar carregando. Tu cria como se fosse um arquivo na tabela do Excel, no caso, né? Só que é do Fusion Tables. Aí tu só coloca o link lá e usa os comandos do Fusion, do componente Fusion aqui, né? Que é bem simples, tá vendo? Ele tem uns componentes, por exemplo, o getRow. Tu vai pegar uma linha dessa tabela e essas colunas aqui, entendeu? É bem mais simples, só que só faz leitura. O que eu vou fazer vai usar o query aqui, né? O SQL e vai dar pra inserir dados, no caso. Só que daí a gente vai ser um pouquinho mais complicado, né? Tá, deixa eu logar aqui com a minha outra conta, que tá vazia, no caso. Que é como se fosse, pra vocês verem como é que é a primeira vez, né? Caso não tenham acessado isso aqui ainda. Tá carregando. Que eu tô gravando. Meu Deus, que internet lenta. Tá. Carregando ainda. Por exemplo, é só é como se tu fosse criar um arquivo de texto aqui, entendeu? No Google Drive. Drive.google, no caso aí tu loga com a tua conta, tu vem em novo, aí mais... Aqui tem Google Fusion Tables, mas provavelmente um de vocês não vai ter, daí vocês têm que vir conectar mais apps.
Aí vocês vão procurar o aplicativo aqui, Fusion Tables, e vão adicionar. Eu não vou carregar agora porque já tem ali. Aí eu vou em mais, Google Fusion Tables. Essa é a parte, só vou dar uma mostrada aqui como é que é, mas é só a parte de leitura, que eu não vou muito aprofundar, né? Bah, tá muito lento isso aqui. Tá, quando tu for iniciar o teu... Quando tu abrir o console developers.google.com com a tua conta lá, né, do Google, de preferência usa mesmo que tu tá fazendo do App Inventor aqui. Tu vai aqui nessa janelinha, nesse quadradinho azul, tu vai em ative e gerencie APIs. Né? A gente vai ativar a API. Ah, tá. Primeiro tem que criar o nome do projeto aqui, né? Vamos colocar o nome do projeto que a gente tá criando ali, no caso. Não, vamos colocar um nome bem mais genérico, tipo... É... Projeto app inv. Pronto, projeto app inv. Esperar. Aí. A gente não quer que ele envie, fique mandando atualização, e-mail pra gente, que isso é muito chato. E aqui sim, pra gente aceitar os termos de uso aqui deles, né? Aqui, enquanto tu carrega ali, eu vou aqui. No caso, aqui no Drive, né? Por exemplo, aqui é só pra leitura, no caso. Aí tu vai em Create Empty Table. Aí ele vai abrir uma nova janela aqui. E E essa aqui é a tabela, no caso tem um nome, e aqui vão. Peraí que tá carregando. Tá, aqui vão aparecer as colunas, no caso. E aqui em cima, ó, vocês podem ver ali, ó, o link google.com/fusiontables/data, aí doc id igual. Esse link aqui vem depois do igual ali, ó, é o nome, até o hashtag aqui no caso, né, que depois vem mais dados aqui. É o link, é o ID da tua tabela, no caso. Que é o que tu iria, né, no caso que a gente não vai fazer por aquilo ali, iria colocar aqui, ó, em Table ID. Tu ia pegar um negócio de texto aqui, ia colocar aqui, e o nome das colunas que tu quer. E tu vai pegar as tabelas. No caso, ainda tu precisa vir em share aqui, para compartilhar os dados, no caso, deixar público. O que não é tão seguro, né, não recomendo muito. Aí tu teria aqui, ó, quem pode acessar. Tá particular, somente você pode acessar, tem que alterar e colocar ativado aqui. Qualquer pessoa com o link, no caso, né? Pode visualizar. Ainda, não sei se eles vão implementar isso no futuro, só pode visualizar no caso, né? Nos outros arquivos, por exemplo, de texto, PowerPoint, coisa e tal, no Drive, tu pode ativar aqui para ele editar, mas aqui não consegue editar. Precisa fazer login, no caso. Qualquer pessoa, não é necessário fazer login, pode visualizar. Mas aí tu precisa... só dá para visualizar com Fusion Tables. Porém, tu pode fazer o seguinte aqui, ó, convidar pessoas, insira os nomes e endereços de e-mail. Aqui é onde tu vai adicionar e-mails que podem editar. Aí quando tu for abrir o aplicativo vai aparecer uma tela da Google ali falando para tu logar com a tua conta. E se essa conta for a mesma que for a que tu adicionou, que tu pode adicionar várias pessoas. Aí pode editar. Mas não é isso que a gente quer, né? Porque senão daí tu tem que adicionar um, por exemplo. Né? Aí a gente deixa concluído, aí ele compartilhou aqui no caso. E aqui é onde tu vai adicionar os teus dados, no caso. Tu vem ali, dá dois cliques e adiciona os dados. Números, aqui locações, coisa e tal. Tu pode alterar o tipo de como é que é? O tipo de coluna, que aqui ele tá com texto, número, data. Acho que, se não me engano, tu vem change columns para tocar as colunas e aqui tu altera o tipo delas. Ó. Tu clica nela e aqui o tipo, número, texto, o nome dela, tu pode criar uma nova coluna e coisa e tal. Organizar elas, assim. Enfim. Eu vou deixar, não vou explicar isso aqui. Tá, vamos lá para as credenciais, APIs. Aqui é a tela inicial, é a tela do gerenciamento de APIs, no caso. Aqui são as APIs que tem na Google, tu pode pesquisar aqui. Aqui são, nessa aba aqui, as APIs ativadas.
que estão tudo desativadas no caso, né? Isso aqui eu não vou explicar, isso aqui é outras coisas no caso. A gente quer a API da Fusion Tables, né? Do Fusion Tables. Então a gente vai digitar Fusion e aqui vai aparecer Fusion Tables. A gente clica nele, aí ele vai carregar a paginazinha e ativar a API. Aí ele vai começar a ativar aqui. Belezinha. Ele já dá esse aviso aqui quando a gente não tem nenhuma credencial. Essa API está ativada, mas você não pode usá-la em seu projeto até criar credenciais, que é o que a gente precisa para poder acessar ali, né? Clique em ir para credenciais para fazer isso agora, recomendado. Então a gente vai criar uma credencial. Clicamos ali em ir para credenciais. Aí a gente vai colocar a API que a gente vai querer, para qual API a gente vai querer a credencial, né? E da onde que a gente vai chamar a API. No caso, a gente vai chamar de um aplicativo Android, né? Então a gente vai aqui, Android, belezinha. Que dados você acessará? Dados do usuário, acessar dados pertencentes ao usuário ou dados do aplicativo do Google com a permissão dele. Acho que é esse aqui. Tá. Ou esse. Não, acho que é esse aqui. Oh, caramba. Tá. Dados do usuário. Preciso de quais credenciais? Ah, tá. Aqui a gente vai criar. Esse OAuth aqui é o negócio de autorização. Depois eu vou mostrar um negócio ali que vai ser bem interessante. Que é o. É a credencial, faz parte da credencial. Aqui a gente dá um nome para credencial, um nome qualquer aqui, por exemplo. Vamos colocar o nome do nosso projeto ali, que é. Que a gente vai usar a API, a credencial só para ele, né? No caso, que vai ser login. Beleza. Aí agora a gente vai criar ID do cliente ou não, porque precisa disso aqui. Que é isso? Impressão digital é obrigatória. Tem como pegar a impressão digital disso aqui? Nope. Ou tem? Acho que é. Não. Não, não é não. Tá, aqui a gente vai colocar o nome do pacote do projeto, no caso. Vamos colocar, como que é o nome? Era login, né? Colocar meu nome, por exemplo, rafael.login. A gente sempre coloca assim ao contrário, como se fosse login.rafael.com, né, no caso. A impressão digital é obrigatória. Mas que negócio é esse? Tive Android envia solicitações. Bem... Que loucura é essa? Tá, esquece mais ou menos o que eu falei. Deixa eu ver. Tá, aqui era aquela tela. Aqui é a tela inicial do Fusion Tables. Ali tava um negócio de criar credencial, mas pra mim desapareceu aqui. A gente vai vir aqui nesse menuzinho aqui do lado, aqui, ó. Credenciais. Clicamos nela. Clicou. Aí vai ter esses menuzinhos aqui, Create Credentials e outras coisas. A gente precisa criar uma tela de consentimento OAuth. O OAuth é o nome do tipo de autorização que a gente precisa, da credencial ali, né, no caso. Tá, a gente vai aqui, coloca o nome do produto. O nome do produto é login. Aqui é opcional. Eita, tá meio bugado esse negócio aqui. Tá, aí a gente clica em salvar. Se der, né, pra fazer isso. Estranho. Tá, acho que é isso. A gente clica em salvar, ele vai salvar.
Enfim, agora a gente vai em Create Credentials e acho que para aplicativo acessa os dados dele para APIs como Google Agenda. Aí a gente vai ID do cliente ou out, se eu não me engano. É aqui que a gente vai. Aí clicamos em Android. Não, não é Android. Que coisa. Ou outro. Não, esquece. A gente volta ali para credenciais. A gente já criou a tela de consentimento, né? Aqui em credenciais a gente cria uma chave de API. Aqui é o nome é o tipo de chave que a gente quer criar. Servidor, navegador. Chave de navegador, no caso, a gente pode criar para poder fazer pesquisa aqui na própria barra do navegador e coisa e tal, né? iOS e Android. A gente precisa de uma de Android. Aqui a gente vai colocar o nome da chave, vamos colocar o nome do aplicativo, login e criar. Aí ele vai dar o nome aqui da chave. A gente pega, copia isso aqui. Ele vai estar aqui, ó. Tipo, tu clica em credenciais, ele já vai aparecer aqui a tua credencial do login, no caso. Vamos colar aqui pra não perder ela, né? Tá. Agora a gente vai vir aqui no App Inventor, né? Fusion. E aqui onde tá API Key, a gente vai colocar a API que a gente tem, no caso. Pra ele poder ter autorização pra navegar os negócios ali, né? Pra ele encontrar. Tá, agora a gente vai vir em visão geral. Eu vou mostrar uma coisa interessante aqui do Fusion Tables, que é pra vocês poderem testá-lo, né? Ver os comandos que dá pra fazer com ele. Aí a gente vem em Fusion Tables API. E aqui, ó, teste essa API no APIs Explorer. APIs Explorer. Aí tu clica, ele vai abrir uma nova janela. Espera carregar. Muito bem. Vinte e 22 minutos já. Tá, agora a gente vai... Aqui tem os comandos que o Fusion Tables suporta, né? A gente vai querer fazer por query. No caso. Ele tem uns comandos próprios, por exemplo... Deixa eu ver aqui um comando que vocês mais ou menos... Column insert, por exemplo. Que... Não, peraí. Deixa eu ver se... Aqui, ó, get rows, por exemplo. Eu quero pegar uma linha das colunas tais, né? Uma coluna, no caso. Ele tem o comando próprio aqui que é semelhante àquele lá, entendeu? Eu não tô achando aqui agora, mas deixa quieto. A gente vai criar um fusion tables.query.sql. A gente clica aqui, ele vai ter os comandos que ele pode dar, no caso, né? E aqui a gente pode digitar um comando. Por exemplo, a gente quer ver quais... por exemplo... Deixa eu ver. Ah não, primeiro a gente tem que criar uma tabela, no caso, né? Uma tabela que do Fusion Tables. E eu ainda não sei criar com isso aqui, né? Eu sei mais ou menos, só um pouco no caso, né? A gente pode vir aqui em table.list para ver quais tables a gente coloca. Deixa eu ver se ele executa com isso aqui. Ó, tá vendo? Ele diz esse método requer autenticação. Então a gente vem aqui, autorize em execute, autorize. Ele vai abrir aquela tela e ele vai já autorizar, no caso. Aí ele fez isso aqui, ó, esse request aqui. Tables, aí ele achou essas tables aqui. Essas tables, que eu acho que é que tá na minha outra conta. Porque é estranho demais isso aqui. Tá vendo, ó? É um pouquinho difícil de entender isso aqui, mas dá mais ou menos para entender. Aqui é o tipo dele, né? Um Fusion Tables table, é uma tabela. Aqui é o ID dele, o nome que tá lá em cima, que eu mostrei lá no Drive, acho, não sei se vocês lembram. E aqui o tipo agora do que vem logo em seguida, são as colunas no caso, né? Aí ele vai criar uma coluna, o ID da coluna é 4, o nome da coluna é título, o tipo string, e isso aqui eu não sei o que é. E aí ele mostra, se tiver dado dentro, ele vai mostrar em algum lugar. Ah não, aqui ele só mostra a tabela no caso. Mas eu posso fazer com que ele mostre os resultados que tem na tabela, por exemplo.
Ó, se vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver que ele diz Fusion Tables, barra V2, barra Tables, Key e Your API Key. No caso eu posso fazer isso aqui, deixa eu ver se ele vai deixar aqui. Copiar até o HTTP ali, né? E pegar essa API aqui e colar ali. É igual, aí eu colei a API ali. Dei Enter. Vamos ver se ele vai. Vai, fi. Ai, que ruim. Essa internet. Essa internet é muito ruim. Vai, fi. Tá, enfim. Quando tem esse get aqui, são solicitações que tu pode até fazer pelo navegador, sabe? Quando tem um negócio chamado post, aí tu não pode fazer, porque ele insere dados, entendeu? Se o navegador não tem suporte para isso. Tá, a gente viu que tem essas tabelas aqui. No caso, eu quero criar uma nova tabela para o que a gente vai fazer, no caso. Né? Aqui tem umas tabelas estranhas que eu tava fazendo uns testes lá e coisa e tal. Então a gente pode vir aqui em aqui, ponto insert, creates a new table, tá vendo? Vai criar uma, ali, não, pera, não foi. Tem que deixar daquele jeito lá. Ele diz que precisa do SSL, no caso que é aquele S no finalzinho do HTTP ali. Tá, aqui a gente vai criar como que é o nome? A nossa tabela, no caso. Aqui a gente vai criar as colunas. Tem esse maisinho aqui, ó, add array, an array element. Aqui é para adicionar uma nova coluna, no caso. Vou adicionar aqui. Propriedades. Propriedade. Não, pera. Pera aí. Tem uma coisa estranha aqui. Não, acho que é isso mesmo. Aqui a gente vai colocar o nome da tabela. Vou colocar tab login, de tabela login, né? E aqui a coluna vai ser, deixa eu ver, acho que tem que colocar kind. Acho que era kind, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Né? Dá pra gente seguir o modelo que tava ali anteriormente. Ah, eu não sou muito esperto com essas coisas aí. Table.get authorize and execute. Foi. Ah não, pera, não é aqui. Aqui é pra pegar os dados que tem na tabela, a gente quer uma lista das. Oh, caramba. Uma lista das tabelas. Table list aqui. Execute. Ali, ó. Tem o kind, que é o tipo, né? Que é a table no caso. Table aí. Não, aqui é os dados da tabela, no caso, name. Columns. Opa, columns. Kind é o tipo, que é coluna. Column ID. A gente precisa de name e type, se eu não me engano. Aqui. Pera. Tá, aqui dentro a gente vai colocar o name. O nome pode ser usuário. Tem que cuidar com essas letras maiúsculas, porque depois quando for fazer a consulta usando o negócio, tu precisa colocar a letra maiúscula, tá? Tem que colocar bem certinho, igual tá aqui. Tá, usuário e a propriedade, acho que é kind, né? Ou type. Tipo string. Pronto. Deixa eu ver se precisa desse 15 aqui. Tá, eu coloquei. E uma outra coluna. Já vamos colocar ali coluna, né? Do tipo string, que vai ser para senha. Nome, senha. Não. Opa, senha. Belezinha. Tá. Aí agora a gente tem duas colunas e ok, tab, login, belezinha. Acho que aí a gente clica em execute, aí ele vai dar ok. Tá vendo? Ele fez um post, ó. É diferente. Se eu fazer isso ali no navegador não vai dar certo.
Olha lá, ele criou a resposta aqui, 200, ok. Aqui. Ó, essa é a ID da nossa tabelinha que a gente acabou de criar. A gente vai dar um Ctrl C nisso aqui e vamos colar ali. Deixa eu colocar que essa aqui é a API e essa aqui é a table. Opa, table ID. Belezinha. Tá, ali ó, ele criou a coluna usuário do tipo string, coluna ID, ele já cria algumas coisas já sozinho, automaticamente, né? Agora, a gente pode vir aqui em Fusion Tables Query SQL, que a gente vai fazer a consulta aqui, né? Pra vocês dar uma olhada como é que fica. Vamos supor, eu quero selecionar tudo que tiver nessa tabela aqui, nessa table ID. No caso, quando a gente está nesse aqui, a gente não precisa daquela API key ali, porque ele já vai junto com a que a gente já está logado aqui, né, na conta. Com a conta do Google que a gente está logado. A gente vai dar um select tudo, esse asterisco é tudo, from. Aí a gente coloca a ID da tabela ali, a ID da tabela que a gente tinha lá. Aí dá um execute, ele vai dar um request aqui. Olha lá, ó, ele retornou tudo que tem na tabela, ou seja, nada, só duas colunas aqui, né, usuário e senha, colunas. Por exemplo, vamos inserir alguma coisa aqui. Peraí, eu vou colocar aqui desde o começo. Ó, aqui tem uma ajudinha já aqui, ó. Por exemplo, insert into, a gente coloca o ID da tabela e quais as colunas que a gente quer afetar, no caso, e values e o dado que a gente quer inserir. Vamos colocar assim, então. Caramba, tá. Insert into, aí essa tabela, aí depois a gente dá um espacinho, parênteses, e aqui a gente coloca, se não me engano era usuário e senha, né? Usuário, senha. Aí fora dos parênteses, não precisa ser em letra maiúscula, tudo em letra maiúscula, minúscula, tanto faz essa parte aqui, né? Values, só ali dentro, né? No caso dos valores precisa ser maiúsculo, aqui não precisa. Values, aí a gente vai colocar agora aspas simples, na string no SQL é aspas simples, tá? Vou colocar Rafael e a senha 1, 2, 3. Beleza, não precisa de ponto e vírgula no final. A gente executa, deu ok, 200 ok, e ele inseriu. Ele dá 1 aqui, quer dizer que deu certo, no caso. Se a gente... Deixa eu dar Ctrl C nesse aqui, Ctrl Z... Tá, não vai dar. Tá, a gente coloca select tudo from. A gente apaga essa parte do final aqui. Belezinha, execute. Olha lá, ó, já apareceu, tá vendo? Usuário, senha, aí as colunas, aí ele mostrou Rafael 1, 2, 3. Se eu adicionasse outra linha, ele ia aparecer aqui embaixo, né? João 321, por exemplo. Muito bem. Isso aqui é o que a gente vai, essas consultas a gente vai fazer lá aqui nesse negócio aqui, entendeu? Muito bem, agora a gente vai fazer o que? Deixa eu ver. Tá, agora a gente vai pro aplicativo. Muito bem. A gente criou a interface aqui, né? A gente quer, por exemplo, só fazer o login aqui, né? Depois eu faço um negócio pra gente fazer como que é o nome? A inscrição, no caso, né? Pra tu criar um login a partir do aplicativo. Deixa eu ver. Esse aqui a gente apaga. API key, tudo certo. Aqui a gente vai fazer o seguinte, então. Quando eu clicar no botão logar, when logar.click, quando eu clicar no botão logar, eu quero que ele faça a ação de pesquisar na tabela do Fusion Table se tem um usuário e uma senha igual que ele digitou ali, né? Então a gente vai colocar
Ponto clique. Se eu não me engano é Fusion. Tá, deixa eu ver aqui. Carry. Aqui. Set carry. A gente vai. Como é que era? Era mesmo. Deixa eu ver, dá pra fazer uma engembração aqui meio legal. Aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho. Where? Já sei. Tem um negócio chamado no SQL que é tipo as condições que a gente pode fazer no select. A gente vai usar o select, no caso, né? Pra gente conferir se tem um login parecido com aquele. No caso, eu vou digitar aqui no bloco de notas. Como é que vai ser mais ou menos? Vai ser select. A gente vai selecionar. Pera aí. Quando a gente dá select, ele vai retornar um texto. A gente quer que ele retorne um texto, né? Então,